Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20, 1 a 16. Nós vamos fazer a leitura dessa parábola que Cristo ensinou aos seus discípulos, também a nós. E peço, por gentileza, que alguém traga um copo com água para mim, que eu esqueci de pegar o copo lá atrás. Obrigado, irmão. Mateus capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 ao 16, a parábola dos trabalhadores na vinha. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, parábola dos trabalhadores na vinha, Mateus 20, 1 a 16, que é o texto da pregação. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora undécima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma daquelas parábolas de Cristo que, se não for interpretada de uma maneira correta, ela pode nos levar a aplicar o seu ensino de uma forma errada na nossa vida. Então, quando nós examinamos um texto como esse, uma parábola, uma história que Jesus conta para indicar uma verdade acerca do reino de Deus, nós precisamos ser cuidadosos e orar, pedir ao Espírito Santo a direção, o entendimento,
para não perdermos de vista o foco de Cristo, para de fato retermos aqui o verdadeiro ensino que ele quer aplicar no nosso coração. E com relação a esta parábola, há algumas coisas que nós não devemos fazer para errar o foco que Cristo tem para nós. Primeiro, você não pode limitar esta parábola a instruções de Jesus voltadas para o mundo dos negócios, para o contexto do trabalho, para a relação entre empregado e empregador, ou para a questão de um salário justo e digno. É claro que ele usa isso como figura, mas não é o ponto que ele quer destacar acerca disso. E é claro que a gente pode tirar até alguns princípios acerca dessa questão, mas não é o foco dele aqui. Também não devemos nos apegar, irmãos, a determinados detalhes da parábola para atribuir a esses detalhes uma ideia ou um pensamento que não foi, de fato, a intenção de Cristo nisso aqui. Por exemplo, apenas usando 2 exemplos dessa parábola, alguém pode pegar a questão do denário, que era uma unidade monetária daquela época, que equivalia ao salário de um dia. Um dia de serviço era equivalente a um denário. Então alguém pode pegar o denário e representá-lo como se fosse a salvação. Mas isso já é um grande erro, porque ninguém pode, biblicamente, a doutrina da graça ensina que ninguém pode trabalhar para merecer a sua salvação, porque ela é um dom gracioso de Deus. Mas também tem pessoas que se apegam a essa questão aqui, daqueles trabalhadores que foram chamados já no finalzinho da tarde, na hora chamada aqui de hora 1/10, que se formos trazer para a nossa realidade hoje é como se fosse às 17 horas, quando faltava 1 hora para terminar o dia, segundo a forma dos judeus de contar as horas do dia, que terminava às 18 horas. Então, tem pessoas que pegam esse ponto aqui, e elas dizem assim: olha, eu não preciso ainda me preocupar com a minha salvação, porque eu posso fazer isso na hora 1/10. O Senhor pode me chamar já no finalzinho da minha vida, então eu não vou me preocupar com isso agora, porque Ele pode me chamar e dar a mim o mesmo que Ele deu àqueles que Ele chamou bem cedo. Também isso é um grande erro, irmãos, pensar dessa forma, porque a nossa vida não depende de nós. Nós não somos soberanos sobre a nossa vida, mas Deus é soberano sobre a nossa vida. Então não devemos contar com esse tipo de ideia aqui para atribuir a questão de aguardar, para que Deus me chame no último momento. Como também tem gente que usa a figura do ladrão da cruz, arrependido, se esquecendo que o outro também estava na última hora, mas não foi salvo. Então devemos ter cuidado em dar a alguns detalhes da parábola o ensino que realmente Jesus não está pensando ali. Então é um grande erro você pegar parábolas, e muitos intérpretes têm feito isso ao longo da história da igreja, e atribuir de forma alegórica sentidos, ideias, que na verdade não estão naquelas parábolas. Então tem gente que pega às vezes cada detalhe de uma parábola e alegoriza, eles usam aquilo como uma figura de uma ideia. Isso é feito com a parábola do bom samaritano e com tantas outras parábolas, que as pessoas colocam ali o que realmente não está. O que vocês têm que entender quando a gente olha para uma parábola, e a parábola traz a ideia de um ensino por meio de uma comparação. Uma parábola, ela, na verdade, ela pode falar de várias coisas e ter vários detalhes, mas geralmente a parábola, ela tem um único propósito: é ensinar uma determinada verdade espiritual acerca do reino de Deus. Então, em cada parábola, Jesus ele está pensando no reino de Deus. E ele vai usar várias figuras de coisas conhecidas pelo povo para ensinar uma verdade espiritual acerca do reino de Deus. Às vezes, a ênfase está no rei deste reino, como ele lida com o seu povo, e às vezes também a ênfase está
nos súditos desse reino, como eles devem responder ao amor de Deus expressado a eles nesta vida. Então, irmãos, entendendo dessa maneira, nos perguntamos: qual é a verdade central? Qual é o ensino essencial que Jesus quer nos ensinar nesta parábola que acabamos de ler? É importante você, para entender o que Jesus quer ensinar aqui, olhar para o contexto daquilo que acontece aqui no final do capítulo 19. Então, um pouquinho ali no meio do capítulo 19, teve aquele incidente daquele encontro de Jesus com aquele jovem rico, que entendia que pelos seus méritos poderia alcançar o favor de Deus, merecer o céu, porque ele era um homem justo, um homem piedoso, que aguardava a lei, e Jesus desmascara ele naquela ocasião, e ele vai embora entristecido. E a partir daí começou a ter uma discussão entre Jesus e os apóstolos acerca se um rico poderia ser salvo. Aí Jesus fala: olha, nada é impossível para Deus, ele pode fazer isso. É difícil um rico entrar no reino de Deus, mas não é impossível para Deus. E a partir daí o apóstolo Pedro, ele faz uma pergunta a Cristo, que é o ponto de partida para Cristo ensinar esta parábola. Você pode ver aí na sua Bíblia, no finalzinho, no versículo 27, quando Pedro, falando pelos apóstolos, ele diz: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Ou seja, Senhor, nós abandonamos as nossas redes, os nossos lares, as nossas famílias para te seguir. E o que é que vamos receber com isso? Qual é a vantagem? O que é que o Senhor vai nos dar pelo nosso serviço prestado à causa do seu reino? E aí Jesus, irmãos, traz uma resposta aqui impressionante, maravilhosa, falando que de fato Deus tem uma recompensa para dar a quem segue fielmente a Cristo, tanto nesta vida já, quanto na futura. Veja o finalzinho, verso 28 a 30, a resposta de Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, e regeneração aqui é a volta de Cristo, é a transformação do mundo, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porque muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Irmãos, é interessante que Jesus percebeu no questionamento do apóstolo Pedro a possibilidade de que ele estava ali tendo um tipo de motivação errada para servir no reino de Deus. Ou seja, mais interessado naquilo que Deus tinha para dar do que servi-lo por amor, por aquilo que ele é. Possível que Pedro estivesse pensando dessa forma. E aí o Senhor adverte a Pedro, aos demais discípulos e a todos nós, de que alguém que se considera o primeiro aos seus próprios olhos pode ser o último aos olhos de Deus, enquanto que os últimos podem ser os primeiros. E é nesse contexto, irmãos, em que o apóstolo faz essa pergunta e recebe essa resposta, que de fato o Senhor afirma que há uma recompensa, nós ganhamos muito mais do que perdemos em seguir a Cristo, o reino de Deus, a vida eterna, nesta vida já vários irmãos e irmãs, que vai compensar aqueles que nós abandonamos para seguir a Cristo, mas mais ainda a vida eterna. E a partir daí o Senhor conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Veja que o Senhor está continuando o ensino aqui. Na nossa Bíblia tem essas questões aí de divisões, mas de capítulos e versículos e pequenos títulos, mas aqui ele está continuando no mesmo contexto, o ensino, porque o reino dos céus é semelhante a... E aí ele fala essa parábola, que na verdade tem esse título, a parábola dos trabalhadores na vinha, mas que deveria receber um título mais apropriado,
a bondade do dono da vinha, porque a ênfase aqui é de fato na generosidade, na abundante graça revelada pelo dono da vinha. Irmãos, o Senhor aqui adverte a Pedro e a todos aqueles que têm a ideia de merecer o favor de Deus pelo seu próprio esforço. Mas ao mesmo tempo em que faz essa advertência, o Senhor aqui nos traz uma linda mensagem, a mensagem gloriosa da bondade e da graça de Deus para conosco. E essa bondade de Deus, ela é retratada na figura do dono da vinha. Porque é isso que o verso 15 fala, irmãos. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu, ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? É o dono da vinha quem está falando aqui. Eu sou bom. E de fato ele revela isso aqui, irmãos. Então, se a gente pudesse resumir a mensagem, a verdade central da parábola é que tudo na nossa vida, irmãos, a nossa vida cristã, o nosso chamado, o nosso serviço no reino de Deus e a recompensa que Ele tem para nos dar, tudo é resultado, é fruto da graça de Deus e não do nosso merecimento. E o Senhor, Ele quer mostrar isso com essa história. Ele lança por terra a ideia de que eu posso alcançar os méritos, o céu pelos meus méritos, e ao mesmo tempo enfatiza a bondade e a graça de Deus em nos chamar para servi-lo e ainda mais recompensar o nosso serviço pela sua graça. Irmãos, o Senhor aqui nessa parábola, ele não está contando uma história fantasiosa ou impossível de acontecer, não. Mas ele está falando de algo que era comum naqueles dias. Como eu disse aos irmãos, o Senhor, quando conta uma parábola, ele na sua sabedoria de mestre, de professor, ele se utiliza de figuras e elementos conhecidos pelos seus ouvintes, e a partir disso, ele traz uma lição espiritual acerca do reino de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui era muito natural, naquele contexto agrícola de Israel, lá no primeiro século. Irmãos, homens que tinham determinadas terras e certos fazendeiros, eles tinham muitas plantações de uvas, muitas videiras, que era muito comum naquela região. E geralmente no mês de setembro era o período apropriado para a colheita destas uvas. E cada um desses homens, eles tinham os seus trabalhadores já ordinários, aqueles que já faziam parte da sua empresa, né, vamos dizer assim, da sua fazenda. Mas também, quando havia essa necessidade de fazer essa colheita com a necessidade de mais trabalho, então eles iam contratar na praça da cidade outros trabalhadores extras para ajudar no serviço. E esse serviço ele tinha um horário determinado, que ia das 6 da manhã às 6 da tarde, era o período do trabalho, que tirando as 2 horas mais ou menos ali para descanso, para as orações, daria mais ou menos 10 horas de serviço por dia para um judeu naquela época. E aqueles homens que estavam na praça, era comum, eles não estavam ali vadiando, contando história um para o outro, brincando, não fazendo nada, não, eles estavam em busca de trabalho para sustentar as suas famílias, eles estavam preocupados em levar alimento para casa. Eles estavam desesperados que aparecesse alguém para dar uma oportunidade de trabalho para eles, nem que fosse por um dia, porque naquela época era assim, você matava um leão a cada dia para alimentar a sua família. Então eles tinham esse interesse. E de fato, irmãos, um dia de trabalho era uma bênção para um trabalhador naquela época, porque ele tinha como adquirir o sustento da família para aquele momento. Outra coisa aqui que chama a atenção, que talvez você lendo deve ter se perguntado, mas por que alguns foram chamados na última hora de serviço? Porque lembra, o serviço ia até às 18 horas. Também escurecia, não tinha mais como fazer o serviço. E às 17 horas o dono da vinha está na praça, procurando trabalhadores para concluir o serviço.
Isso também não é uma coisa que estranha. Podia acontecer naquela época. Por quê? Porque, irmãos, as uvas, elas deixadas na videira, no momento em que elas deveriam ser colhidas, elas iriam adquirir mais açúcar, a fruta ia ficar mais doce, mais açucarada, e portanto ela ia perder a sua qualidade e não ia ser muito adequada para o mercado, porque ela tinha que ser colhida naquele momento e levada para se transformar em vinho ou para vender e fazer qualquer outra coisa. Então havia essa pressa, e ainda mais imagine, se o trabalho fosse, vamos dizer que isso aqui aconteceu numa sexta-feira, 18 horas, parava tudo, era o dia de sábado, para ser santificado, cessava as obras de todos, e só no primeiro dia da semana, 2 dias depois, é que eles tinham que voltar a trabalhar, e portanto ele poderia perder produto e dinheiro. Por isso essa pressa e esse interesse de que alguns outros homens vá trabalhar na última hora. Sem falar também que estes últimos, eles tinham ainda muita energia e disposição, porque os outros já estavam trabalhando mais tempo. E aqueles últimos podiam adiantar o trabalho, fazer um trabalho mais eficiente do que os que já estavam cansados. Por isso que explica o fato de que alguns deles ainda estavam na praça até aquela hora, até o finalzinho da tarde, antes de ir para casa, porque alguém poderia ainda contratá-los, nem que fosse por 1 hora de serviço, ou acertar um serviço para o dia seguinte. Isso explica essa parábola, irmãos, que não é uma coisa estranha que Jesus está contando aqui. Porém, um outro detalhe que talvez você já deva ter observado em parábolas, nos ensinamentos de Jesus por meio de parábolas, é que geralmente ele nos apresenta nas parábolas algumas surpresas. Você vai ver isso em várias parábolas, Cristo nos apresentando algumas surpresas, alguma coisa que você leu e aquilo chamou a sua atenção. Você pode pensar naquelas 10 virgens, né? 5 delas não levaram azeite consigo. Então é uma coisa que surpreende a gente, o fato delas não se prepararem naquela ocasião. E aqui no texto, na nossa parábola, Jesus, ele apresenta pelo menos 2 surpresas. Primeiro, o descontentamento injusto daqueles primeiros homens que foram contratados. Então eles manifestam aqui um descontentamento injusto diante do que eles tinham acordado com o seu patrão. E a segunda coisa é a generosidade inesperada do dono da vinha, a graça dele, a bondade dele, porque ele poderia ter pago o valor de acordo com o tempo de serviço, mas veja que ele iguala a todos e pela sua bondade dá o mesmo para aquele que trabalhou 1 hora e para aquele que trabalhou praticamente o dia todo. Irmãos, aqui nós temos alguns homens que até começaram bem no serviço do Senhor, mas falharam no final. Porque esses homens, irmãos, que foram logo cedo trabalhar na vinha, eles começaram bem no início do dia, mas no final, e com certeza quando eles foram contratados, eles devem ter se animado, mas no final eles se encontram aqui descontentes e murmurando contra o dono da vinha. Por quê? Qual o problema? É que aqueles homens, a atitude deles em relação a si mesmos e ao trabalho que eles estavam realizando foi uma atitude errada. Eles tiveram uma visão errada deles mesmos e do trabalho que estavam fazendo. Irmãos, veja no verso 2 do nosso texto. Perceba que foi feito um acordo entre o dono da vinha e esses primeiros empregados. O verso 2 diz que, tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então houve um acordo ali para o trabalho, e um acordo justo, porque 1 denário era de fato um dia de serviço, equivalia a 1 dia de serviço, nem mais nem menos, segundo a cultura do trabalho naquela época.
Então, isso foi feito em relação aos primeiros trabalhadores. Agora, quando a gente vê acerca dos demais, não há esse ajuste, percebeu? Não houve esse acordo. Eles apenas foram trabalhar, receberam o chamado e foram. E deixou nas mãos do patrão o que é que ele ia dar para eles. Uma certa confiança, eles mostraram no empregador. Então notem que no verso 3 e 4 nós lemos, que e saindo perto da hora terceira, e aqui entenda-se, 9 da manhã, porque aqueles já estavam desde as 6 trabalhando, na primeira hora do dia, ele viu outros desocupados na praça e disse: vão para a vinha também, e darei a vocês o que for justo. Darei o que for justo. Ele não diz quanto vai dar. Não foi feito um acordo como os primeiros. E a mesma coisa acontece com os demais, do verso 5 ao verso 7. Veja, alguns foram chamados na hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Outros foram chamados na hora nona, às 15 horas. E ainda outros foram chamados na hora undécima, às 17 horas, faltando 1 hora para terminar o expediente. Irmãos, então, não há um acordo com estes últimos homens, apenas há um chamado, uma oferta de trabalho e a confiança do empregador, dizendo: olha, confie na minha palavra, preciso de vocês, me ajudem, faça o trabalho que tem para fazer, e eu darei a vocês o que for justo no final do dia. E eles foram felizes para o campo, para a vinha, para o campo, e confiantes na palavra daquele Senhor. Agora, os primeiros trabalhadores, eles que murmuraram no final, na hora do pagamento, parece que eles exigiram esse acordo no início. Eles talvez negociaram ali, fizeram algumas exigências para receber aquele trabalho. Porque pode ser que algum empregador desonesto, injusto, disse: olha, e os homens precisando de trabalho, eu vou dar meio denário para você trabalhar para mim. Vocês estão aqui mesmo, não tem ninguém para contratar vocês. Mas não foi isso que aconteceu. Ele acertou o que era justo para abençoar aqueles homens com um dia de serviço. Então eles começaram a avaliar a si mesmos e ao trabalho deles, de acordo com o conceito equivocado de justiça e não segundo a bondade do dono da vinha. Eles estavam conscientes de que trabalharam duro, do labor do trabalho deles, e eles começaram a avaliar o trabalho dos outros em relação ao deles, começaram a registrar tudo o que estava acontecendo, e aqui na parábola, irmãos, eles são censurados por esta atitude. Então, se tem um grupo de homens aqui que são repreendidos por sua atitude, são estes homens, os primeiros que foram contratados. E veja, irmãos, que o Senhor aqui, lembra, ele está falando diretamente para Pedro e os demais apóstolos. E o que é que Pedro disse? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E o que é que vamos receber em troca? O que é que o Senhor tem para nós? Aquela ideia, aquela sugestão de exigência, de que eu mereço receber. Aquela ideia de barganha, com Deus. E é isso que o Senhor está condenando aqui. Ele está mostrando que no princípio do reino de Deus, irmãos, no reino de Deus, o princípio, a forma de Deus lidar é diferente do mundo. Como as pessoas lidam umas com as outras em suas relações trabalhistas e tudo mais. No reino de Deus é diferente. Não prevalece a ideia de mérito, mas a ideia de graça. A ideia da bondade e da graça de Deus, sem abrir mão da sua justiça. Se tem duas coisas que a gente observa aqui acerca de Deus sendo representado na figura do dono da vinha, é a sua justiça e a sua graça. Ele deu àqueles homens o que foi justo e o que foi acordado, mas ele quis, na sua bondade, conceder aos demais a mesma coisa, o mesmo valor,
porque também tinham filhos, tinham família para sustentar, e o denário, dependendo do tamanho da família, só dava para um dia de alimentação. Porém, aqueles homens revelaram um injusto descontentamento diante da generosidade do dono da vinha. Quando eles perceberam que aqueles que trabalharam 1 hora receberam o mesmo que eles e ainda receberam primeiro do que eles. Isso causou essa indignação. Por quê? Porque assim como Pedro e os judeus de um modo geral, e principalmente os fariseus, aqueles homens tinham a ideia do mérito humano e não da graça de Deus. E qual é o resultado disso, irmãos? Quando a gente pensa que Deus nos deve alguma coisa, que Ele está em débito conosco e tem que realmente fazer aquilo por nós, porque nós fizemos algo por Ele. Quando não recebemos aquilo que almejamos, a atitude é murmuração, é descontentamento, é reclamar com Deus, é ficar insatisfeito com a forma de Deus lidar conosco. E é isso que acontece no verso 11, irmãos. Aqueles homens, eles murmuraram contra o dono da casa. Veja, a alegria deles de ter um dia de trabalho, com certeza trabalharam dignamente, fizeram o que tinham que fazer, certamente, receberam o que foi o acordo, mas logo, irmãos, eles deram lugar à murmuração no seu coração. Nós vemos isso no povo de Deus no Antigo Testamento, Israel. O Senhor cuidando, o Senhor abençoando, o Senhor dando a eles proteção no deserto, uma terra prometida, e o descontentamento, a murmuração contra o Senhor. Isso é natural, irmãos, do ser humano caído. Achar que Deus está lidando conosco de uma forma injusta. Devemos ter cuidado com isso. O apóstolo Pedro, aliás, o apóstolo Paulo nos dá uma advertência contra essa ideia de fazer o trabalho do Senhor descontente ou murmurando. Veja, Filipenses 2, 14 a 16, ele diz assim: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa é uma forma de expressarmos a glória de Deus e darmos testemunho do nosso Deus, sermos contentes com aquilo que Ele tem dispensado a nós, e afastar de nosso coração, de nossa vida, qualquer sentimento de ingratidão, de murmuração contra o Senhor. Entender, irmãos, que tudo aquilo que somos, que tudo aquilo que temos, principalmente a nossa salvação em Cristo, ela é fruto da sua graça do início ao fim, e não algo que nós merecemos. Então, ao mesmo tempo em que o Senhor da vinha revela a sua bondade aqui, Ele também aponta para a maldade no coração daqueles homens. Perceba no verso 15 da parábola, voltando à parábola, no verso 15. Certamente ele teve um diálogo com alguém que representava estes homens. E esse alguém chegou e disse, e o Senhor disse para ele: não combinaste um denário comigo? Então tome o que é seu e vá. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou os teus olhos são maus, porque eu sou bom? Então, de um lado tem a bondade do dono da vinha, do outro lado a maldade naqueles primeiros contratados. A maldade expressa não só
na murmuração e na ideia de que o Senhor estava tratando-os com injustiça, o que é uma mentira, e também, irmãos, no fato de que eles estavam demonstrando desprezo pelos demais trabalhadores e até um certo grau de inveja pelo que o Senhor tinha feito com os demais trabalhadores. Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e tu igualaste a nós que trabalhamos o dia todo enfrentando calor e fadiga. Os irmãos percebem que esse é o mesmo pensamento daquele irmão mais velho da parábola, a parábola do filho pródigo. Ele não se alegrou que o pai tinha expressado a sua bondade para com aquele que era indigno, que não merecia, o filho mais novo, que desperdiçou todos os seus bens no mundo. E ele ficou indignado com isso. Os fariseus também, da época de Jesus, quando Jesus comia com publicanos e pecadores para salvá-los, eles ficavam indignados, porque eles entendiam que a salvação era só para eles. E aí você vê também uma ilustração disso, e a gente está estudando sobre isso também, em relação a Saul e Davi, como ele fica indignado, quando Deus estende também a sua bondade e o seu favor para com Davi. E é isso que esses homens fazem aqui também. Eles não se alegram com a bondade do Senhor estendida a outros, mas eles ficam ressentidos com isso. Revelam desprezo, inveja por aqueles homens a quem o dono desejou abençoar. Por quê? Porque eles estavam dominados por um espírito egoísta, pensando apenas em si mesmos. E eles não se concentraram naquilo que é o foco da história aqui, na bondade do dono da vinha. E o pior de tudo, irmãos, o grande erro que eles cometem aqui é achar que aquele senhor é um homem injusto. É um homem injusto. Que os tratou de uma forma injusta. Isso é um equívoco da parte deles, porque tudo foi feito de acordo com o que foi feito no início. Irmãos, devemos entender que Satanás, ele cochicha em nossos ouvidos, ele sussurra em nossos ouvidos para termos a ideia de que Deus está contra nós, de que Deus tem nos tratado com injustiça, de que Deus não é tão bondoso conosco como deveria ser. Ele faz isso desde o jardim do Éden, quando ele conversou com Eva. Deus colocou vocês aqui, mas ele não quer o bem de vocês. Ele não é tão bondoso com vocês, porque ele não deu a vocês o conhecimento do bem e do mal. Iludiu nossos primeiros pais. Então ele faz o mesmo. Ele pode chegar para alguém e dizer: olha, você já percebeu quanto tempo você está servindo na igreja, como você tem sido dedicado ao Senhor, mas você não tem recebido nada em troca, enquanto que outras pessoas pouco fizeram e têm sido abençoadas. Pode acontecer, irmãos. Ele pode fazer isso. E alguns podem dar ouvidos e dizer: é verdade, temos enfrentado o calor do dia, e alguns trabalharam bem pouco e receberam o mesmo que nós. Irmãos, qual é o ponto aqui? Deus não é obrigado a nos abençoar. Tudo aquilo que recebemos nessa vida material e também na vida espiritual é dom da graça de Deus para conosco. Na verdade, o que merecemos é juízo pelos nossos pecados. Mas, irmãos, dentre tantas pessoas perdidas neste mundo, o Senhor nos escolheu, nos chamou para a sua vinha, para trabalhar no seu reino, para servi-lo na sua igreja.
e, além do mais, recompensar-nos por esse trabalho, segundo a sua graça. Então, só o fato de você ter sido chamado, de você estar na igreja, de você ser uma videira na vinha do Senhor, de estar unido a Cristo, deveria ser motivo para a sua gratidão, para a sua ação de graça e não para a murmuração. Porque é por graça e não por mérito, irmãos, que nós somos o que somos e temos o que temos. O apóstolo Paulo reconheceu isso. Pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. É a graça de Deus comigo que me concede o que eu tenho. Então aqueles homens tinham essa ideia equivocada do dono da vinha. Eles queriam receber, eles pensavam que deveriam receber muito mais, porque trabalharam muito mais tempo do que os demais. E pode ser que a gente também se confunda com isso e tenha essa visão, achando que o Senhor estava sendo injusto. Não, foi tudo feito conforme o acordado. E o Senhor quis abençoar os demais. Talvez, quem sabe, se eles não tivessem feito nenhum acordo e fosse trabalhar, talvez aquele homem desse até um pouco mais para eles. 2 denários, 3 ou 4, não sabemos. Mas o ponto é, irmãos, que o Senhor, aqui, a lição que Ele quer nos ensinar aqui, a partir da pergunta de Pedro, é que não devemos servi-lo por esperar recompensas, e nem se preocupar em saber o que o Senhor tem reservado para nós. O que temos que fazer é servir ao Senhor, trabalhar para Deus, ir para o seu campo, consciente que Ele é bom, que Ele é confiável, que Ele é justo, e que Ele vai nos dar aquilo que é necessário e no final vai fazer tudo contribuir para o nosso bem. É isso que temos que fazer. E a atitude daqueles outros contratados revela isso. Foram trabalhar, confiando na recompensa do Senhor. Ou seja, irmãos, nós não devemos servir a Deus motivados por benefícios. O que é que eu vou ganhar? Tem muita gente que quer entrar na igreja ou seguir a Cristo dessa maneira. O que é que o Senhor tem para mim? O que é que eu vou ganhar com esse negócio de ir para a igreja, fazer parte do povo de Deus, seguir a Cristo? O que é que Ele vai me dar? Essa é a ideia de muita gente. Se eu trabalhar para Ele, o que é que Ele vai me dar? Quando, na verdade, irmãos, nós somos chamados a servir, motivados pela glória de Deus. E deixar, Ele prometeu recompensar o nosso serviço, Ele prometeu ser justo. Creiamos e façamos apenas o que temos de fazer no seu reino. Ele conhece o coração de cada um, entenda isso. O Senhor sabe quem é aquele que está na igreja para barganhar com Deus, para fazer algo e dizer: Senhor, eu fiz assim, agora o Senhor tem que me dar assim, porque eu fiz dessa forma. Ele sabe também quem está na igreja e é dominado por um espírito egoísta e murmurador, mas Ele também conhece quem o serve de fato e de verdade, quem de fato trabalha para Ele e é um membro da igreja com devoção, com sinceridade de coração. Estes, no princípio do reino de Deus, serão os primeiros, mas aqueles que querem algo em troca, aqueles que murmuram contra Deus, serão os últimos, ficarão para trás, ficarão para trás. Meus irmãos,
temos que, essa parábola nos chama a ver como o Senhor é bom. Nós temos um salmo que diz, o salmista fala, não sei se é o Salmo 34, acho que sim, ou 37, ele diz: ó, provai e vede como o Senhor é bom. E a Bíblia nos chama a render graças a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então essa parábola nos chama a nos alegrar na bondade de Deus, a reconhecer que do princípio ao fim, tudo é pela graça. O nosso chamado para a vinha, o nosso serviço no reino de Deus e aquilo que o Senhor vai nos dar no final. É tudo de graça e pela graça. Por isso, não desconfie do seu Senhor, porque Ele é justo e bom. E Ele vai nos tratar da melhor maneira possível. Então, deixe na mão dEle, porque Ele é confiável. Não vamos nos comparar com outros, não vamos olhar o trabalho do outro, mas vamos manter os olhos no Senhor e naquilo que Ele tem para nós. Meus irmãos, nós aqui podemos, nesse contexto, olhar para Cristo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, 4 e 5: não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui está o segredo de uma vida cristã feliz, alegre, sem murmuração, sem inveja, sem achar que Deus está sendo injusto conosco. Ter no nosso coração o mesmo sentimento, a mesma disposição de Cristo. E o que é que Paulo vai dizer sobre Cristo ali no contexto de Filipenses 2? Que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Que o Filho de Deus, irmãos, abriu mão dos seus interesses, abriu mão da sua glória, abriu mão do louvor dos anjos na eternidade, para se fazer servo, ser obediente até a morte da cruz, ser humilhado e morto pelos nossos pecados, para glorificar o Pai e redimir um povo para Deus. Qual foi a recompensa do Senhor? Paulo diz que ele foi exaltado e agora está sentado à destra de Deus Todo-Poderoso, e um dia todo joelho se dobrará perante Ele. Ele voltou para a sua glória, Ele abriu mão dos seus interesses, veio por amor de nós e para fazer a vontade do Pai. Entrou no serviço do seu Pai, confiando no que Deus tinha preparado para ele, e o fez fielmente. E qual foi a recompensa de Cristo? Nós, a igreja, você, eu, somos o presente de Deus para Cristo. Pela graça de Deus, irmãos, nós fomos dados a Cristo e nos tornamos súditos do reino de Deus. Recebemos o privilégio de trabalhar na sua vinha e servir na sua igreja. Tudo por graça. O chamado, o serviço e a recompensa final. Tudo resultado da graça de Deus. Afinal de contas, irmãos, o dono da vinha que nos chamou, ele é confiável, digno da nossa confiança. Ele é justo para tratar conosco da melhor forma possível. E mais ainda, ele é cheio de bondade e graça para ser generoso com você que tem servido há muito tempo, com você que tem servido há pouco tempo no seu reino. Ele é generoso para dar a cada um
a mesma recompensa: a vida eterna. A vida eterna no novo céu e numa nova terra. Então a pergunta nossa não deve ser a mesma de Pedro: Senhor, deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Mas deve ser: Senhor, eis-me aqui para fazer o teu serviço, pela tua graça na minha vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que Ele aplique a sua boa palavra no nosso coração. Amém.